Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Zoe Online, a mais uma programação da Zoe Online. Esse é o nosso momento devocional, né, que nós temos durante toda a semana, juntamente comigo, com o Mike. Né, grande parte das vezes nós estamos juntos, às vezes nós estamos separados aqui, às vezes estamos com convidados, mas esse é o nosso tempo devocional. O tempo em que nós separamos para vir aqui, para compartilhar um pouco da porção que Deus tem compartilhado conosco, para que assim nós possamos crescer, nos alimentar e nos apaixonar ainda mais pelo Senhor. Né? Como você está? Como está sendo esse seu início de semana? Né? Talvez você está nos assistindo de manhã, talvez você está nos assistindo pela tarde, pela noite, pela madrugada, eu não sei. Talvez você caiu de repente aqui no nosso canal, nesse vídeo, nesse devocional, mas eu tenho certeza que essa é uma palavra de Deus para mim e para você. Eu tenho certeza que esse é o momento que Deus ele quer ministrar a minha e a sua vida através da palavra. Primeiramente, né, eu queria te convidar a fechar os seus olhos para nós termos um momento de oração aqui juntos. Deus, nós te agradecemos, Deus, pela sua presença, te agradecemos, Deus, pela sua bondade, pelo seu eterno amor para conosco. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, Deus, dia após dia. Deus, nós pedimos para que o Senhor nos ensine quem o Senhor é, nos mostra quem o Senhor é. Deus, a sua palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor está nos chamando a um lugar de deleite, a um lugar onde nós podemos provar quem o Senhor é, podemos provar da sua presença, da sua palavra. Deus, nós queremos te encontrar nesse momento. Deus, fala conosco, ministra os nossos corações e nos traz a porção que o Senhor tem para esse momento, para esse dia, para esse devocional. Nós oramos, Deus, e nós te agradecemos porque sabemos que ao final dele nós teremos desfrutado de muito mais daquilo que conseguimos imaginar, porque esse é o Senhor, o Deus que sempre vai além da sua porção. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então, se você tem nos acompanhado aí pelo nosso canal, então você viu que no último domingo agora nós tivemos aí o encerramento da nossa série de mensagens Caminho no Deserto. Nessa série de mensagens Caminho no Deserto, nosso pastor nos ministrou sobre quem é o nosso Deus, né? Como nós temos conhecido a Deus. Será que nós temos vivido com o nosso Deus? E o nosso Deus é aquele que ouvimos os outros dizer, que ouvimos em pregações, que vimos em livros, que ouvimos os nossos pais contar? Ou será que o nosso Deus é o Deus ao qual nós temos experimentado, ao qual nós temos degustado uma vida com Ele dia após dia? Foi como nosso pastor falou, Deus não nos chamou para uma vida onde nós o conhecemos na teoria, onde nós o conhecemos apenas pelos livros, pelas mensagens, mas onde nós o conhecemos pela presença, pelo encontro diário com Ele, pela intimidade, pelo nosso sacerdócio, né? O lugar onde está nós e Ele em nós. Meus irmãos, quando eu lembro dessa passagem onde fala que provai e vede o quanto o Senhor é bom, eu lembro de uma vez que nós estávamos em alguns amigos aqui em Laranjeiras e nós encontramos, aqui pelas redondezas da igreja, nós encontramos um amigo e ele era de outro país, ele era um mochileiro de bicicleta, então ele falava inglês, falava ali meio espanhol, e nós o encontramos, ele estava aqui, ele não tinha lugar para posar, ele não tinha lugar para dormir, e eu lembro que estávamos, acho que uns 5 amigos, eu não me lembro bem, mas nós meio que adotamos ele ali pelos dias que ele precisava ficar ali. Se eu não me engano, ele chegou num dia, ele precisava ir no outro dia à noite, e nós meio que acolhemos e adotamos ele ali, e ele ficou. Nós conseguimos uma casa para ele, de um dos nossos amigos, e eu lembro que aquele tempo foi um momento muito especial, porque nós estávamos com ele, então nós começamos a compartilhar das nossas vidas, e ele começou a compartilhar da vida dele conosco, né? Do porquê que ele decidiu largar tudo. Ele era um homem bem-sucedido, ele tinha uma empresa, tudo, então decidiu pegar uma bicicleta e sair mundo afora, aí, pedalando, conhecendo, e estava andando pelo Brasil para conhecer o Brasil inteiro, e depois buscando ir para outro país. Mas algo nos marcou naquele momento. Nós sabíamos que nós estávamos lá, que nós estávamos acolhendo ele, mas algo nós queríamos deixar com ele. Nós queríamos que ele saísse dali conhecendo o Deus que nós estávamos conhecendo. Sabe, o nosso maior desejo ali era que ele saísse dali conhecendo o Deus que nós estávamos provando, que nós temos provado. E eu lembro que em um momento lá nós estávamos meio que pensando uma maneira de nós evangelizarmos ele, falarmos de Jesus para ele, não só com o nosso amor, com o nosso
afeto ali de trazer ele para casa, cuidar, ter um tempo legal com ele, comer alguma coisa lá, trocar ideia, mas principalmente com a questão de realmente falarmos de Jesus, do amor de Deus por ele. Eu lembro que uma das nossas amigas, ela comprou uma caixa de bombom para nós darmos de presente para ele no outro dia. E eu lembro que pela manhã nós fomos tomar café com ele na casa e nós entregamos a caixa de bombom para ele. E quando nós entregamos a caixa de bombom para ele, nós começamos a falar sobre essa passagem. Sobre essa passagem quando a Bíblia nos fala: prove e veja o quanto o Senhor é bom. Eu lembro que eu peguei e falei para ele assim: se eu te dizer que esse chocolate aqui é bom, você vai acreditar em mim? Ele falou: vô. Eu falei: mas por que você sabe que ele é bom? Ele falou: porque eu já comi, porque é dessa marca. Eu falei: exatamente, só que agora se eu te der um chocolate que você nunca comeu, de uma marca que você nunca comeu, e te disser que é bom, você vai dizer que você vai concordar comigo sem ter comido? Ele falou: não, eu vou precisar provar primeiro, né? Depois que eu provar, eu vou poder te dizer qual que é o gosto, se eu gostei, se eu não gostei, se eu achei ruim ou achei gostoso. E daí ali a gente pôde conversar com ele a respeito disso. A respeito que Deus, ele é bom, Deus, ele tem uma vida poderosa, incrível, de desfrute da presença dele, de conhecermos quem ele é, mas não apenas isso, nós precisamos provar. Nós precisamos provar da presença, provar do relacionamento, provar da intimidade. Meus irmãos, eu acredito que esses são os dias mais poderosos para nós como cristãos, como igreja do Senhor na terra, para nós provarmos do Senhor. Não tem a ver com provar o Senhor ele sempre será achado fiel. Meus irmãos, algo que mexe muito comigo é saber que o nosso Deus nunca nos deu motivos para duvidarmos dele. O nosso Deus nunca nos deu motivo para duvidarmos do seu amor. O nosso Deus nunca nos deu motivo para duvidarmos da sua fidelidade. Nunca nos deu motivo para nós não acreditarmos nele. O nosso Deus nunca nos deu motivo para abandonarmos a fé nele, para pararmos de crer na palavra, nas promessas, para deixarmos de viver uma vida com ele. O nosso Deus nunca nos deu desses motivos. Muito pelo contrário, o motivo que o Senhor nos dá todos os dias é que ele continua fiel, é que ele continua bom, é que ele continua nos sustentando, ele continua nos guardando debaixo das suas asas, ele continua nos protegendo. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, mas esses são dias que o Senhor não quer apenas que nós o conheçamos na teoria, mas na vida, de intimidade, na prática, no conhecimento. Então, durante essa semana, nós vamos compartilhar aqui um pouco da Bíblia, mas com essa ênfase, sobre quem é o nosso Deus, sobre maneiras que Deus ele quer se revelar para nós, que nós temos experimentado, que o Senhor tem nos ministrado e que ele quer se revelar para todos nós. Então, nós vamos citar personagens aqui, homens e mulheres, e compartilhar algumas porções da palavra que o Senhor tem nos ministrado a respeito de homens e mulheres que conheceram ao Senhor e por isso falaram. Assim como eu e você, nós queremos falar do Deus que conhecemos. Nós não queremos falar do Deus que falaram. Nós queremos falar do Deus que nós conhecemos. Assim como Paulo, a ponto de dizer: tudo pode ser bom, mas nada vale a pena não ser o meu Deus. Nada é maior do que o meu Deus. Eu largo tudo, eu abandono tudo. Tudo que for necessário eu abro mão, porque eu quero Ele. Eu quero a presença dEle, eu quero quem Ele é. Meus irmãos, nesse tempo devocional aqui, eu queria te convidar a abrir, se você quiser, na sua casa, Salmos 23, uma passagem mais que conhecida, uma passagem muito conhecida, mas Salmos 23 ele fala muito ao meu coração. Esses são dias poderosos. Eu não sei se você lembra, mas alguns devocionais atrás, da semana passada, quando nós falávamos sobre a fidelidade de Deus, eu falei a respeito de uma música de uma moça que eu ouvi. E a letra ela é incrível, mas quando eu vi aquela moça cantando aquela música, eu lembro que eu entrei num choro, assim, eu não conseguia parar de chorar, porque essa música tem mexido muito comigo, e muitas coisas que ela fala ali, para mim, comparado ao Salmo 23. Porque aquela mulher, ela passou por aquele tempo, ela está falando do Deus que ela encontrou naquele tempo, da revelação pessoal, personalizada que ela teve do Senhor naquele tempo, passando por aquela experiência. Depois eu quero comentar um pouco mais sobre essa música, mas eu quero falar agora sobre o Salmo 23. Salmos 23, eu quero caminhar ali um pouco com você nesse tempo. E ele começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo, Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice, ele transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Meus irmãos, aqui Davi, né, o homem que Deus mesmo falou que ele era o homem segundo seu coração, aqui Davi está falando algumas coisas a respeito do Deus que ele conhecia, a respeito do Deus que ele conheceu na sua vida. Né? E primeiro ele diz aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, eu sinto que esses são dias que Deus está se revelando como nosso pastor, né? Deus está se revelando como nosso pastor, nós temos os nossos pastores, né? Talvez você está nos assistindo e você não é da nossa igreja, você não é do Laranjeiras do Sul, mas você também tem seu pastor, né? Só que aqui Davi está falando não sobre um pastor de igreja local, ele está falando sobre o Senhor se revelando a ele como um pastor, como aquele que cuida de Davi como uma ovelha. Né? A ovelha ela não consegue viver longe do seu pastor, ela conhece a voz do seu pastor. Então, para mim, Davi estava querendo dizer: o Senhor é meu pastor. Né? Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? As minhas ovelhas me conhecem, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. É o que Jesus fala. Né? Então, quando Davi está falando ali: o Senhor é meu pastor, eu sinto e eu entendo que o que Davi estava falando: eu tenho conhecido a voz do meu pastor. Eu, como ovelha, eu tenho me colocado debaixo do meu pastor, do cuidado do meu pastor, por isso nada me falta. Meus irmãos, a ovelha ela não consegue procurar um bom pasto sozinha. A ovelha ela não vai por si própria, de uma maneira independente do seu pastor, ela vai lá e ela começa a procurar o seu próprio lugar para viver. Não, a ovelha ela é dependente do seu pastor. Sabe, a ovelha ela é totalmente dependente do seu pastor, nada falta para a ovelha porque o pastor está provendo, nada falta para a ovelha porque o pastor é aquele que cuida de toda a alimentação dela. Meus irmãos, eu quero te encorajar nesses dias a procurar e a olhar para o Senhor, permitir com que Ele se revele para você como seu pastor. Meus irmãos, o Senhor é meu pastor, essa é uma das coisas que eu quero que o Senhor me dê ainda mais revelação dEle como meu pastor. Eu quero conhecê-lo como meu pastor, eu quero ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz dEle, para saber aonde Ele quer que eu vá, aonde Ele não quer que eu vá, para onde Ele está me conduzindo, para onde Ele não está me conduzindo. Meus irmãos, esses são dias especiais, esses são dias poderosos. Independente de serem dias de deserto, meus irmãos, são dias especiais e poderosos que nós temos um pastor que quer se revelar. Lembre-se disso, é quando nós estamos com o pastor que nada nos falta. É porque nós estamos como ovelhas para o pastor que nada nos falta. Não é apenas saber que Ele é nosso pastor, é o conhecer e se colocar como uma ovelha do seu rebanho. Permitir com que Ele pastoreie o seu coração. Permitir com que, se você está escutando a voz dEle, e essa voz é para alinhamento, essa voz é para correção, como ovelhas, nos permitimos ser corrigidas, nos permitimos ser alinhadas, porque Ele sabe o melhor para nós, e nós temos o nosso pastor, nada nos faltará. Então, meus irmãos, permita que o Senhor se revele para você nesses dias como um bom pastor. Agora, por segundo, ele continua, ele não para, ele fala: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Meus irmãos, será que esses são dias que você tem encontrado o Deus do repouso? O Deus que em meio a tanta bagunça, em meio a tantas notícias, em meio a tanto caos, será que você tem conseguido repousar, encontrar um lugar de descanso, encontrar um lugar de deleite? Aqui Davi estava falando que ele encontrou o Deus do repouso, nós podemos dizer assim, né? O Deus do repouso se revelando, o Deus que não só tem o repouso, mas que é o próprio repouso. Né? Eu amo quando a Bíblia fala que o Senhor ele nos cobre debaixo das suas asas, ou seja, o Senhor ele não apenas tem um lugar de repouso para nós, mas o Senhor é o nosso próprio repouso, o Senhor é o seu repouso, o Senhor é o meu repouso. Vamos permitir com que nesses dias Ele se revele, meus irmãos, para nós como lugar de repouso, de pastos verdejantes. Pastos verdejantes, quando você vê um pasto verde, meus irmãos, eu já imagino aquele lugar de calmaria, eu já imagino aquele lugar de paz, de tranquilidade, realmente um lugar para repousar, um lugar para ter paz. Meus irmãos, em dias como esses, como ter paz? Em dias como esse, como conseguir descansar, como encontrar um lugar de abrigo?
É só se nós encontrarmos nele, é apenas se nós encontrarmos nele, se nós permitirmos com que ele nos revele o Deus do repouso, o Deus que é o próprio repouso. Ah, meus irmãos, eu não sei você, mas eu quero encontrar o Deus do repouso, eu quero encontrar no Senhor o repouso, eu quero que o Deus que é o próprio repouso, ele se revele a mim nesses dias. Essa é uma das coisas que eu tenho pedido, essa é uma das coisas que eu tenho buscado, que o Senhor se revele para mim como Deus do repouso. Então, que você também possa permitir com que, mesmo em meio a dias de deserto, o Deus que é o próprio repouso se revele a você e te leve a um lugar de pastos verdejantes, a um lugar de paz, de calmaria, de tranquilidade, onde Ele pode falar e você, como uma boa ovelha do bom pastor, ouvir. Mas Davi não para por aí, agora ele fala só, olha só: leva-me junto às águas de descanso e refrigera a minha alma. Meus irmãos, o Deus do refrigério. Esses dias eu conversava com um rapaz e ele estava muito mal, ele estava muito desesperado, ele estava com alguns sentimentos, assim, pensamentos até de tirar a própria vida. Nós conversamos, nós oramos juntos, nós temos conversado bastante depois que nós conversamos e ele falou sobre isso que ele estava sentindo, porque Deus é um Deus que ele é o próprio refrigério para nós. Então, talvez nesses dias, eu e você, muitas vezes, nós estamos procurando refrigério só em fontes de informação, só em noticiários, só em estatísticas. Eu não tenho nada contra isso, você sabe. Mas, meus irmãos, nada pode nos trazer refrigério como o Senhor nesses dias. Em toda a nossa vida, independente do deserto ou da tempestade, nada pode nos trazer refrigério como o nosso Senhor. Lembre-se, em meio à tempestade, Jesus estava onde? Estava dormindo. Jesus estava em um lugar de refrigério, a sua alma não estava abalada, a alma dos discípulos abalada. Meu Deus, que tempestade! E Jesus dormia. Então Jesus levanta, Jesus acorda, acalma a tempestade, acalma o mar, e eles falam: meu Deus, quem é esse? Quem é esse que até o mar e a tempestade obedece? Quando os discípulos falam aquilo, os discípulos revelam: meu Deus, nós não conhecemos bem ainda, nós precisamos conhecer esse Deus do refrigério, esse Deus que refrigera nossa alma no meio da tempestade. Meus irmãos, esses são dias que o Senhor quer se revelar a mim e a você como Deus de refrigério. Ele é um Deus de refrigério. Você tem conhecido o Deus do refrigério? Será que eu tenho conhecido o Deus do refrigério? Meus irmãos, vamos se colocar diante dele, porque em meio à tempestade, seja qual é a tempestade, qual é o mar agitado ao seu redor, lembre-se disso. Ele tem águas de descanso. Águas de descanso, águas que não são tsunamis, águas que não são águas agitadas pela tempestade, são águas de descanso. Eu imagino que a água de descanso é a água que você olha para ela e você consegue se enxergar. É aquela água cristalina onde você vê o seu próprio reflexo, água de descanso e refrigério para a alma. Agora ele continua, Davi não para por aí. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu próprio nome. Guia-me pela vereda da justiça. Será que o Senhor tem sido meu e o seu guia nesses dias? Eu sinto que esses são dias de vários caminhos, aparentemente, sendo oferecidos para nós. Lembre-se, Jesus estava no deserto e Satanás começou a oferecer vários caminhos para ele. Satanás começou a oferecer várias propostas para ele. Talvez nesses dias são dias de confusão para nós, para o seu coração, porque talvez muitas propostas estão aparecendo. Então talvez você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, porque há muita proposta, Diego. Está difícil, então é muita proposta, ou eu estou querendo procurar proposta até onde eu não preciso procurar resposta. Por quê? Porque eu estou confuso, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde sair. Meus irmãos, lembre-se disso. O Senhor é aquele que nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Permita que o Senhor se revele para você como seu guia. Aquele que nos guia por lugares de justiça, por veredas corretas. Meus irmãos, eu sinto que muitas vezes nós estamos caminhando aí, batendo a cabeça. Por quê? Porque nós não estamos permitindo com que o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, seja o nosso guia. Lembre-se, ele começa falando sobre o pastoreio do Senhor. A ovelha, ela se vai bem, o seu caminho é bom quando ela está diante do seu pastor, e o seu pastor é o seu guia. Então permita que o guia, o Senhor que é o nosso guia fiel, o Senhor que tem o caminho certo, o Senhor que tem as veredas da justiça, aquele que por amor do nome dele, ele nos guia da maneira correta, ele quer se revelar a mim e a você nesses dias. Vamos permitir com que esse Deus, o Deus que nos guia, o Deus que é o guia, o guia turístico dessa viagem, o deserto é um lugar de passagem. Eu sinto que
para nós, se nos apegarmos ao Senhor, esse lugar vai ser um lugar de muitas paisagens. Nós vamos falar, nossa, o Senhor nos guiou, o Senhor era o guia turístico em meio ao deserto, né? Meus irmãos, permita com que o Senhor seja o seu guia. Meus irmãos, e aqui olha só o que ele fala no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, aqui ele fala sobre, não apenas sobre lugares de dificuldade, ele fala sobre lugares escuros que parecem até nos levar à morte. Talvez você tenha passado dias difíceis, talvez você tenha passado dias que você não encontra resposta, não encontra saída, talvez você tenha se sentido até em lugares de sombra e talvez até pensamentos de morte tenham tentado vir até você. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui para ajudar vocês. Não temam, olha o que ele diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Aqui ele fala sobre o Deus que está com ele, mesmo em um lugar onde a morte tenta o rodear. Meus irmãos, por favor, se você tem tido pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos que estão tentando tirar a sua vida, nós estamos aqui para te ajudar e eu queria dizer algo para você. Nós queremos te ajudar. Por favor, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Ele tem veredas boas. Lembre-se disso, eu não temerei mal algum, por quê? Porque Ele está comigo, o Emanuel, Deus conosco. Deixa esse Deus se revelar a você nesses dias. Independente de serem dias difíceis, independente de talvez você olhar para a sua casa, para os seus sonhos, para as suas finanças, para a sua família, para o seu emprego e ver lugar de sombra, ver lugar escuro, ver lugar de morte, lembre-se, Ele é o Deus da luz, Ele é a própria luz, Jesus é a luz dos homens, é o que a Bíblia vai nos dizer e Ele quer se revelar para nós nesses dias, como essa luz que nos ilumina nos dias escuros, essa luz que nos ilumina e nos livra da morte, no dia em que a morte tenta nos rodear. Por quê? Porque Ele já venceu a morte por mim e por você. Lembre-se disso. E Ele diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele é o Deus do consolo. Por favor, meus irmãos, talvez você está tentando buscar consolo. E por buscar consolo, você está se enfiando em diversos relacionamentos que nunca vão dar certo, né? Por causa da carência, por causa de buscar um lugar de consolo, você está se abrindo para todo mundo, você está procurando diversas saídas, talvez você está enfiado em coisas que você não devia, que você sabe que estão arruinando a sua vida, tudo isso procurando um consolo. Mas eu estou aqui para te dizer, existe um que é o nosso Consolador, é o Espírito Santo, é o Deus Espírito Santo, Deus Consolador. Ele tem lugar de consolo para nós nesses dias. Deixa Ele se revelar como esse Deus de consolo, como esse Deus Consolador. Ah, meus irmãos, esses são dias especiais. Olha o verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Meus irmãos, na cultura judaica, essa questão da mesa falava sobre um lugar de reconciliação, falava sobre um lugar de comunhão, mas também simbolizava um lugar de reconciliação. Era onde adversários, né, aparentemente adversários, eles se assentavam nas mesas para se reconciliar, né, e era servido ali um banquete para que eles se reconciliassem. Meus irmãos, eu sinto que esses também são dias de reconciliação, né, reconciliação. Meus irmãos, eu sinto que talvez você tenha se sentido indigno de se assentar na mesa com o Senhor novamente. Talvez você tenha olhado para você e tenha falado, Diego, eu não presto. Diego, como eu sou sujo, como eu sou errado, como eu sou pecador. Deus, Ele não me quer, Deus não me ama, Ele não vai me querer mais. Eu estou aqui para dizer, independente do que você fez até aqui, nós temos um Deus que está preparando uma mesa para você. E ainda que por causa dos seus pecados, e ainda que por causa das mentiras que talvez você tenha vivido, ou da vida que você tem vivido, ainda que por causa dessas coisas, você se tornou um adversário, digamos assim, de Deus, né? Um adversário por conta do pecado, ou você tem enxergado Deus não como seu pai, mas como seu adversário. Nesse dia, eu sinto que o Senhor, Ele prepara uma mesa para você. E Ele quer sentar, não para te punir, não para mostrar que Ele é bom e que você não é nada, mas Ele quer te punir para te mostrar o amor dEle na mesa da reconciliação. O Senhor tem reconciliação para nós nesses dias, irmãos. Isso é poderoso. Eu sinto aqui que existem famílias que estão sendo destruídas e que vocês precisam correr para a mesa. Vocês não são adversários, vocês são marido e mulher. Vocês não são adversários, vocês são irmãos. Vocês não são adversários, vocês são pais e filhos.
Por favor, se assentem à mesa. Se assentem à mesa, permita que Deus, o preparador de mesas para reconciliação, Ele prepare uma mesa no seu lar nesses dias. Ele prepare uma mesa na sua casa nesses dias para que reconciliação haja entre vocês. Para que o casamento que estava quase acabando seja restaurado pelo poder de Deus. Para que o relacionamento entre pais e filhos e pais que estava praticamente fracassado seja restaurado por esse Deus que é um preparador de mesas. E preparador de mesa de reconciliação, porque Ele é o próprio reconciliador, Cristo, aquele que nos reconciliou novamente com o Pai. Cristo que, através da sua própria vida, nos levou para a mesa. Então, antes éramos adversários do Senhor, por causa das nossas falhas e pecados, mas agora Cristo, através da sua morte, nos reconcilia e nos coloca na mesa. Meus irmãos, esses são dias de reconciliação. Se você não tem conhecido o Senhor, se você está longe do Senhor, se você fala, Diego, eu estou vendo igual o filho pródigo, esses são dias de reconciliação. O preparador de mesas, que é o nosso Pai, Ele está te chamando para a mesa. Se na sua casa, na sua família, você tem sentido que você tem vivido como adversário e não como família, ei, meus amigos, existe um preparador de mesa, que é Deus preparando uma mesa para reconciliação nesses dias. Por favor, corra para a mesa, a mesa é o lugar da reconciliação. Meus irmãos, o mais incrível de tudo é que o preparador da mesa é o próprio Pai que se assenta na mesa para se reconciliar conosco, é o próprio Pai que senta para nos mostrar o seu perdão, o seu amor, a veste limpa que Ele tem agora, não mais uma vida de pecado, mas vestes limpas de justiça através de Cristo. Meus irmãos, eu sinto que Satanás não quer que nós conheçamos o Deus preparador de mesa. Porque se Satanás não conseguir fazer com que você não conheçamos esse Deus que é preparador de mesa e que é o próprio Pai que se assenta na mesa para mostrar o seu amor, isso significa que ele vai conseguir fazer com que nós enxerguemos Deus como adversário. Eu estou aqui para dizer, Deus não é seu adversário, Deus é seu Pai. Deus não é seu adversário, Deus é um preparador de mesa, que preparou a mesa hoje, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, Ele preparou a mesa para se sentar com você para um lugar de reconciliação. Meus irmãos, reconciliação, isso mexe comigo. Ele é um preparador de mesa, que ainda tem unção e tem cálice transbordante. Unção e cálice transbordante para nós. Esse é o nosso Deus. Permita que esse Deus se revele a você. Perdão, irmãos. E para encerrar, o verso 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, será impossível nós conseguirmos enxergar a bondade e misericórdia do Senhor nos seguindo todos os dias. Será impossível nós conseguirmos enxergar a bondade e misericórdia sobre nós em dias difíceis, em dias de deserto, se nós não enxergarmos esse Deus, que é o preparador de mesa, que é aquele que preparou mesa, meus irmãos. Preparou mesa para mim e para você. Ele é o preparador de mesa. Corra para a mesa do Senhor. Ele está nos chamando para a mesa nessa manhã, a mesa da reconciliação, a mesa onde Ele mostra o seu amor e a mesa onde Ele se revela, a mesa onde Ele se revela, o lugar da comunhão. Cristo fala que é o próprio pão, mas o pão era partido na mesa. Meus irmãos, lembre-se disso. Os caminhantes de Emaús, eles não reconheciam o Senhor até que o Senhor Ele parte o pão da mesa e então eles têm revelação de Jesus. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, porque nós vamos permitir com que o Deus preparador de mesa, o bom pastor, o Deus do repouso, o Deus que nos leva, o Deus que é o próprio guia, o Deus que é aquele que nos está conosco, Emmanuel, mesmo no vale da sombra da morte, é o Deus preparador de mesa, e por causa que nós permitimos com que Ele se revele, então nós temos a convicção, e não é uma dúvida, a convicção é a fé, que certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E Ele termina dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, Deus Ele lembrava algo no meu coração um tempo atrás. Eu estava passando por um tempo bem difícil, era uma tempestade ali pessoal.
na minha vida. E eu lembro que naquele dia eu falei assim para Deus: Deus, a única coisa que eu preciso saber é se eu estou sendo da sua vontade. Para mim, se eu souber que eu estou sendo da tua vontade, é suficiente para mim. Eu lembro que naquele dia Deus me lembrou disso: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi, quando fala da casa do Senhor, ele fala do templo do Senhor, que ficava na cidade de Davi, em Jerusalém. Em Jerusalém, ele era o centro, né, do mapa do mundo antigo, como os estudiosos dizem. Ou seja, ele simbolizava também o centro da vontade de Deus, né? Era o símbolo do centro da vontade de Deus. Meus irmãos, eu acho legal quando ele fala: habitarei no centro da vontade de Deus para sempre. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Habitarei no lugar da intimidade para sempre. Ele está falando: eu vou passar por todos esses lugares aqui. Por todos esses lugares, Deus, ele quer se revelar de maneira nova para mim, como eu nunca conheci. Mas ele quer terminar num lugar. Ele podia falar: eu quero terminar nos palcos, fazendo show para todo mundo. Ele podia falar: eu quero terminar aí com milhões de seguidores e curtidas. Mas ele diz: para sempre, o que eu quero mesmo é habitar na casa do meu Senhor. Por quê? Porque é na casa do Senhor, na presença dele, no centro da vontade dele, onde ele está, é que ele se revela. Meus irmãos, esses são dias que o Senhor quer se revelar a nós. Permita isso, por favor, permita isso. Amém, meus irmãos, amém? Vamos nos permitir ser tocados pelo Senhor. Vamos nos permitir, vamos nos desarmar diante de Deus. Vamos nos desarmar diante de Deus, irmãos. Ele quer se revelar. Meus irmãos, eu sinto que é isso. Vamos orar, eu não consigo mais continuar aqui, perdão. Queria te convidar a fechar o olho comigo e orarmos a Deus. Deus, o Senhor é nosso bom pastor. Deus, o Senhor é o nosso Deus do repouso. É o Deus do refrigério. É o Deus que é o nosso guia por amor do seu nome. É o Deus Emanuel que estás conosco, mesmo em vales escuros que parecem que são de morte. É o Deus consolador. É o Deus preparador de mesa, Deus, que se assenta à mesa para se reconciliar com os seus filhos, mas também parte a si mesmo, o próprio pão ali se revela. O Senhor é o Deus da bondade, é o Deus da misericórdia, é o Deus que nos segue em amor, é o Deus que nos persegue em bondade. Deus, nós queremos habitar na sua casa, na sua presença, na intimidade, no secreto, Deus. Eu peço, Deus, se revela a nós, Deus, que todas as nossas armaduras caiam por terra para que o Senhor possa se revelar a nós. Nós queremos que o Senhor se revele, esse é o nosso pedido, Deus, se revela a nós. Nos mostra quais são as armaduras que ainda temos usado, porque nós queremos que o Senhor se revele a nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Deus, se revele a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Vamos nos lançar sobre Ele, vamos tirar as armaduras, porque Ele vai se revelar a nós de maneiras poderosas. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus se revele sobre você, que você se abra para que Ele possa se revelar cada dia mais, porque é o que eu quero para mim também. Amém. Meus irmãos, esse é o nosso devocional de hoje. Nos acompanhe nas redes sociais, nos siga no Instagram, Facebook, YouTube, compartilhe os nossos vídeos, comenta e compartilhe seus testemunhos conosco, envie esses vídeos para abençoar outras pessoas, porque nós sabemos que Deus está fazendo grandes coisas por nós, né? Então vamos nos alegrar e vamos permitir com que Ele se revele. Então fique ligado nas nossas programações. E é isso aí, muito obrigado por estar conosco em mais um momento devocional. Eu amo estar aqui com vocês. Tá? Para mim é um privilégio. Deus é o nosso Deus do privilégio, né? Deus abençoe, amo vocês, um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.